E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui em primeira mão com o nosso primeiro episódio do Open Business, trazendo um pouquinho do empreendedorismo para vocês. Hoje eu trago aqui um expoente como empresário, como empreendedor, uma pessoa que realmente sabe, que literalmente sabe o que é sobreviver às tempestades para poder construir algo que realmente é vindouro e duradouro. Trago aqui o nosso amigo Ricardo. Beleza, Seja Pedro? bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado por me receber aqui. É um prazer compartilhar com você a jornada da 3TC e uma jornada de empreendedorismo também, né, Pedro? Sim. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Até porque não é uma trajetória simples, gente. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que foi para fora, Sim. teve além de várias, né, foi para fora inclusive como atleta de alta performance, voltou, teve oportunidades lá fora e mesmo assim decidiu investir aqui nesse mercado tempestuoso que é o nosso país, né? Eu acho que minha trajetória é marcada por perseguir o sonho americano, voltar para a realidade do Brasil e realizar o meu sonho. Sim. Então, como muitas pessoas têm o sonho de ir para os Estados Unidos, eu fui uma delas. E o que me possibilitou estudar nos Estados Unidos foi o esporte. Então, desde de pequeno, né, eu comecei ali nas artes marciais, eu fui para o judô, e depois do judô eu fui para o futebol. E foi uma jornada no futebol muito incrível, assim, porque o futebol ele abre muitas portas, mas é um esporte extremamente competitivo aqui no Brasil. E quando eu estava no América, eu tive uma possibilidade diferente da maioria dos jogadores. Era uma possibilidade de aliar o esporte e o estudo. Foi quando eu ganhei a minha primeira bolsa acadêmica. Então, através do futebol, eu ganhei uma bolsa de estudos na Escola Americana de Belo Horizonte. Era a primeira vez que a Escola Americana de Belo Horizonte implementava um modelo que já funciona nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que era uma bolsa atleta. Você tinha que ser um atleta de alta performance, mas você também tinha que ter ótimas notas. E foi isso que me separou desde o início dos outros jogadores de futebol. Eu consegui aliar a minha aptidão no esporte com a minha aptidão acadêmica para conseguir uma bolsa primeiro no ensino médio aqui no Brasil e depois nos Estados Unidos. Então, sou muito grato ao esporte pela disciplina do judô e pela persistência que eu tive no futebol, que me possibilitou ir para os Estados Unidos e morar em Oklahoma. Então, foi bem legal. Dentro da sua jornada executiva, dentro Sim. desse período, você esteve no Brasil e chegou a receber propostas para ser um executivo americano. Sim, O que seria sim. vamos dizer, até para mais próximo do sonho americano, Exato. entrar pela porta da frente com tapete vermelho estendido. Pois é, cara. Uma dúvida que eu falo, não só como brasileiro, mas como uma pessoa que a gente quando vê isso acontecer e vê que há oportunidades muito mais fortes lá fora, o que te levou a investir no seu país? Voltar pro Brasil, Voltar pro né? Brasil, entendeu? Cara, quando eu morei em Oklahoma, foi uma experiência incrível para mim, Pedro, porque era uma cidade em franco desenvolvimento. Então, eu vi nascer o time de basquete. Eu fui no primeiro jogo do Oklahoma City Thunder, né, que até ganhou recentemente no campeonato da NBA. Era uma cidade cheia de oportunidade, em que o empreendedorismo estava na raiz de Oklahoma City. Então, me possibilitou estar num estado conservador, um estado pequeno ali nos Estados Unidos, mas com muitas oportunidades de negócio. E eu fiquei encantado com o sistema de construção americano. Além das possibilidades que o esporte me deu de ser eleito um dos melhores alunos dos Estados Unidos, eleito pelo Wall Street Journal, participei de vários eventos de negócio também, então fui membro, né, e presidente do Ethics Club do Zig Ziglar, que, pô, uma referência, né, em ética e empreendedorismo. Eu vi vários aspectos de negócio que eu pensei assim, cara, o Brasil tem muita oportunidade. Dá para fazer diferente, dá para fazer a diferença. E quando eu trabalhei para essa empresa americana, logo depois que eu me formei, né, o pessoal já me contratou, me ofereceu um visto para ficar lá e trabalhar como executivo nos Estados Unidos. Tudo que eu podia pensar era, cara, dá para fazer diferente no Brasil. Tem muita oportunidade no Brasil. E eu fui contratado pela empresa americana para desenvolver um projeto aqui no Brasil. Então, toda a experiência que eu tive da cultura de negócio dos Estados Unidos, eu também tive a oportunidade de aplicar isso na América Latina, tanto no Chile quanto aqui no Brasil. Então, o motivo que eu realmente decidi voltar
está relacionado às oportunidades que o Brasil tem. Está relacionado aos meus valores como família, como fé, como acreditar que aqui a gente pode solucionar. Sabe aquele complexo de vira-lata que às vezes o brasileiro tem? E que eu rejeito muito isso, porque eu acho que o berço do empreendedorismo está no Brasil, o berço da inovação está no Brasil. A gente tem, cara, exemplos aqui em Minas, como Santos Dumont. A gente tem exemplos aqui em Minas de tantos empreendedores, tantas coisas legais que a gente construiu aqui no Brasil. Nossa Embraer lá nos Estados Unidos, super conceituada, as tecnologias que a gente tem de inovação no agronegócio, as tecnologias que a gente tem aqui com os recursos limitados que a gente tem, fazem com que, na parte acadêmica, os brasileiros sejam extremamente valorizados lá fora. Então, eu acredito que se você tem essa cultura de empreendedorismo, você pode aprender lá fora ou aqui no Brasil, e saiba enxergar o jogo de uma maneira diferente, você consegue também ter sucesso no Brasil. E, Pedro, sendo bem sincero, tem uma frase de Tom Jobim que resume o motivo pelo qual eu voltei para o Brasil, que é o seguinte: morar lá fora é bom, mas é ruim. Morar aqui no Brasil pode ser ruim, mas é bom. Mas é bom. Isso daí fica aí uma coisa. É por esse motivo que a gente está aqui nesse podcast, que a gente abriu essas portas para o empresário, para poder escutar isso, para escutar de empresários que a gente vê que não é fácil. Esse caminho, essa jornada que você fez, de ir para fora, de sacrificar a família, de sacrificar seu tempo, de investir o seu tempo, que é aquilo que a gente tem de mais precioso, entendeu? Durante uma grande parte da sua vida para voltar para o país. Um país que a gente navega em águas muito, muito perigosas, desde os tributos até no próprio investimento em tecnologia. A gente vê que nós temos um déficit muito grande, um apoio muito, Pequeno, né? muito abreviado dos órgãos que deveriam apoiar mais, tanto que você teve que ir para fora, ser reconhecido lá fora, para voltar aqui para dentro. E a gente está falando aqui com um empresário que, ainda que com todas as limitações que nós temos no nosso país, tanto de carga tributária, trabalhista, com todas as dificuldades, escolheu o nosso país para poder estar desenvolvendo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que o Ricardo já construiu, já desenvolveu, e aí alguns desafios que é o que todo empreendedor de sucesso realmente enfrenta. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a sua empresa, sobre o seu projeto, que tem revolucionado, que tem mudado realmente a forma com que o Brasil tem sido visto lá fora, né? E eu posso estar enganado, até me corrija se eu estiver errado, mas um projeto e uma tecnologia que foi primeiro aceita lá fora, para depois o pessoal dar atenção aqui dentro. E é onde eu quero mandar um recado para os líderes políticos, para os líderes econômicos do nosso país. Quanto custou um projeto desse para o Brasil ser desenvolvido primeiro lá fora, para depois voltar aqui para dentro? Sendo que a gente poderia ter, se tivesse aproveitado melhor, né, igual no mundo acadêmico americano, né, eles investem muito nos acadêmicos do Brasil porque sabem que no Brasil não tem ninguém que investe, entendeu? Eu acho que talvez seja a maior dor, no meu ponto de vista, e é uma das mensagens que eu quero passar tanto para você que é estudante, que busca inovar, que tem ideias, que tem ideias do futuro mesmo, que busca passar um pouquinho, escutar um pouquinho da experiência de alguém que realmente criou algo novo e criou algo do zero. Olha, Pedro, quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, alguns choques culturais me marcaram, sabe? E o choque, você me falou das tempestades. E eu acho que eu morei no estado que mais representa, né, tempestade, furacão, né, tornados, que é Oklahoma. Oklahoma ficou famoso mundialmente pelo filme Twister, Sim, né, sim. dos tornados. E foi a primeira vez que eu vivi extremos de temperatura. Então eu vivi um inverno rigoroso. Então eu vivi tempestade de neve, 3 dias sem sair de casa. Eu vivi um verão intenso, primavera, outono. E me chamou muito a atenção a preparação dos ambientes. Eles têm uma cultura diferente da nossa. Eles têm uma cultura de preparação do ambiente. Eles têm uma cultura diferente de construção. Eles se preocupam com aspectos de eficiência energética. E eles sabem que um bom sistema de isolamento térmico é a diferença entre a vida e a morte. A gente não leva muito a sério a questão da preparação do ambiente quando isso envolve extremos, muito frio ou muito calor. E isso me chamou muita atenção, cara. Eu, como brasileiro, né, nascido em Belo Horizonte, na hora que eu chego lá e eu tenho que jogar nos Estados Unidos inteiro, né? Então a gente tinha torneios de futebol que a gente disputava nacionalmente.
e às vezes a gente jogava em ambientes extremamente frios e às vezes jogava em locais quentes. E eu via como que o pessoal lidava de uma forma diferente na construção civil. E o conceito, a mentalidade de negócio deles, de preparação de ambiente da construção civil, também era na preparação do seu negócio. Então, eles passavam muito tempo com o conceito, cara, estratégia de negócio. Vamos fazer um plano de negócio antes da gente ter uma ação. Vamos estruturar, cara, principalmente o seu caixa. Vamos fazer uma estratégia de negócios para você entender o seu mercado antes de você só ter uma impressão. Então, eu aprendi tanto as técnicas de administração, estudando nos Estados Unidos, quanto também essa necessidade de preparação do ambiente e técnicas de construção civil. Minha formação é em negócios internacionais nos Estados Unidos, engenharia de produção aqui no Brasil e especialização em engenharia mecânica. Então, eu trouxe esse conceito de preparação do ambiente e estratégia de negócios aqui no Brasil, fundando a 3TC. 3TC é uma empresa de isolamento térmico, nós somos um grupo que é responsável por combater o calor. Preparar os ambientes para que o calor não seja um empecilho nem para as vidas, nem para os negócios. E eu decidi atacar de cara um dos maiores problemas Isso a e gente tá falando bater de aqui. frente com multinacionais aí e aprender com isso também, E né? a gente está falando aqui no meio do verão, né? Que é onde a Exato, gente está. É um exato. detalhe aqui que a gente, talvez você esteja assistindo isso depois, nós estamos falando aqui no momento onde mais se procura né, o inimigo do O calor. inimigo do calor, exato. Entendeu? E eu queria entender um pouco melhor sobre como é que foi o desenvolvimento da tecnologia. Algum tempo atrás eu vi alguns vídeos que mostram você lá no início, começando a Sim, construir, sim. começando tudo isso. E até uma observação, gente, a gente está falando aqui, eu escutei sobre, eu também cheguei a fazer uma parte do meu curso de Aham. engenharia de produção. Os cursos que o Ricardo fez, empreendedorismo não é um golpe de sorte, Não, é uma busca árdua pelo sucesso, entendeu? Você não exato. acerta, a gente estava falando agora há pouco antes de começar, a gente não acerta de primeira, né? É persistência, Sim. né? Eu acho que isso, como atleta, me ajudou muito, sabe, Pedro? A gente pegar a disciplina de um atleta, a persistência de um atleta, isso ajuda muito quando a gente fala de negócios. Aqui no Brasil, a gente tem um conceito que passar num bom concurso público, às vezes, é como se fosse ganhar na loteria, aposentar em vida, né? Infelizmente, é um conceito muito difundido em algumas famílias aqui do Brasil, né? E às vezes a pessoa se dedica 5 anos, 10 anos estudando para um concurso, abre mão de vida social e fica se preparando para aquela prova. E infelizmente eu não vejo isso nas carreiras que querem empreender. Que querem. Não tem a paciência, a disciplina, a resiliência de às vezes trabalhar durante 5, 10 anos antes de ver o resultado. Então eu acho que essa mudança de cultura que a gente traz para o empreendedorismo, quando a gente compartilha essas ideias, é extremamente importante para que as pessoas não desistam no meio do caminho. Exato, uma coisa que eu falo. Hoje é o que a gente está tentando viabilizar, colocar isso para o público que está começando a empreender agora. Bom, eu não tive, tenho certeza que você também não teve, a oportunidade de ter pessoas que realmente fincaram seus pés no Brasil, estão lutando pela eficiência, pela sustentabilidade, por correr atrás de soluções que realmente fazem diferença para o nosso país, tanto em forma de receita, quanto em forma de reconhecimento em relação ao mundo, né? Eu queria até começar agora falando um pouquinho sobre a tecnologia que você desenvolveu, que está Legal. anos-luz à frente do que a gente conhece aqui, não falando contra, não, mas a gente falando aqui de telha sanduíche, de isopor, de... É porque é uma mudança de conceito, né, Isso. Pedro? Então, assim, quando eu decidi voltar para os Estados Unidos, eu não venho de uma família rica. Meu pai adoeceu quando eu tinha 13 para 14 anos. E tudo que eu conquistei, tudo que eu trouxe para a 3TC foi com o conhecimento técnico que eu tinha, com muita vontade, dedicação e preparação. E eu fui construindo a nossa empresa aqui com o conceito básico de preparação de ambientes. A gente não pode pensar em isolamento térmico ou pensar em combater o calor se a gente primeiro não entende o calor. Então, uma lição que eu trouxe para mim, cara, se eu não tenho muito recurso, se eu não tenho uma família que me abre portas, se eu não tenho um apoio do governo, se eu não tenho apoio de instituições, eu tenho que saber mais do meu problema do que qualquer um. Então eu decidi estudar o calor, Pedro. Decidi estudar como que o calor se transfere. E foi nisso que surgiu a tecnologia. Porque o calor, diferente do que muitas pessoas pensam, não é uma coisa única.
ele se transfere por três formas. Então a gente tem a radiação, que é a fonte predominante de transferência de calor. Isso aí a gente sabe quando a gente está exposto à irradiação solar, a nossa pele pode até queimar. Sim. Isso é a radiação. A gente tem a convecção, então eu queria agora que você imaginasse você deixar um carro debaixo do sol o dia inteiro e depois você abrir a porta. Sai aquele ar quente, sai Sabe aquele aquele sopro bafo? quente. Exato. Ou seja, a convecção, depois que o ar ele esquenta, ar ou fluidos, né? Mas no caso aqui eu estou falando do ar, depois que o ar esquenta, ele movimenta, ele transfere o calor via convecção. E agora eu queria imaginar que você imaginasse uma panela, logo depois dela sair do fogo, sem encostar a mão sem querer. O que vai acontecer com a sua mão? Dá um choque. Vai dá um queimar, não queima, vai? Dá aquele Então da tem a hora. condução, é o contato. Então quando a gente entende como que o calor se transfere, a gente consegue ter uma solução para esse problema. E a solução para esse problema é trabalhar de uma forma integrada nas três formas de transferência de calor. Para a gente simplificar aqui, muitas vezes a gente pensa que inovação, a gente tem que pensar muito fora da caixa. Mas eu queria que agora a gente pensasse dentro da caixa. Como que a gente faz para manter alguma coisa ou fria ou quente? Muitas vezes a gente coloca num cooler, a gente coloca numa garrafa térmica, certo? Sim. Por que a gente não transforma as nossas edificações em uma garrafa térmica? Exato. Esse foi o conceito da 3TC. Trabalhar de uma forma integrada, controlando as três formas de transferência de calor, assim como uma garrafa térmica controla tanto a água gelada quanto um café quente. Então é uma mecânica simples, a gente traz uma inovação para um grande problema com um produto simples e eficiente. Qual que foi o nosso diferencial como empreendedor aqui, Pedro? Não existia esse produto. O conceito da garrafa térmica, ou às vezes do copo térmico, né, que está mais em evidência hoje em dia, todo mundo sabe que funciona, Sim. mas muitas pessoas não sabem o porquê que ele funciona. São duas películas refletivas e quando a gente bate, é um vácuo no meio, né, Pedro? Então o que Entendi. que acontece? Isso. Olha que legal. Então eu não te falei da irradiação? Sim. Em vez da gente funcionar como uma esponja, você me falou da telesanduíche, cara, nada contra. É um produto super prático, mas eu sempre escutei no futebol o seguinte: quando o cara fala que joga em todas as posições, normalmente é porque ele não é bom de bola. E no isolamento térmico é a mesma coisa. Quem fala que faz tudo, normalmente não é especialista em nada. Então a telesanduíche ela se propõe a fazer muita coisa, mas ela não é a melhor em nada. Ela não é a melhor na parte térmica e ela não é a melhor na parte acústica. Ela é a metade Ela é dos prática, dois. tá? Ela faz os dois, mas ela não é especialista no combate do calor. Então, o que a gente tem de diferente aqui na garrafa térmica quando a gente compara com a telha sanduíche? Primeira coisa, em vez da gente funcionar como uma esponja, a gente funciona como um espelho. Então, essa película refletiva aqui é o que vai refletir a radiação ou a irradiação. Então, não vai deixar entrar no copo. Não vai deixar a temperatura externa influenciar a interna. Interno. Legal, né? Esse é o primeiro espelho. Esse é o primeiro espelho. Só que para funcionar, para você ter o controle da radiação, você precisa de espaço de ar. Como a gente está falando do lado externo, já tem o espaço de ar. E agora, como que a gente faz do lado interno? Aí que é a importância do vácuo. Quando você tem o vácuo entre duas películas refletivas, você induz essa transferência de calor, em vez de ser por condução pelo contato, você tem esse espaço de ar, então você tem ondas de transferência de calor via radiação, no gradiente externo e no gradiente interno. Então, se você tem um fluxo de ar frio, ou se você tem uma água gelada, a parte da radiação também vai manter essa temperatura lá dentro. Então, é muito importante esse controle da radiação que as películas refletivas trabalham no gradiente interno e no gradiente externo. E esse vácuo no meio, ele não é comprometido. Ele não vai vir calor de fora, então não vai condensar para o lado de dentro desse vácuo. Dentro de dentro vai passar para fora. Exato, olha só. Então ele o vácuo permanece. ele é extremamente importante, né? Porque ele funciona como essa quebra térmica ou esse espaço de ar para que a Essa barreira blindagem até refletiva em tudo. funcione para a parte externa e para a parte interna. Só que lembra que eu te falei que a transferência de calor via convecção é o movimento do ar? Sim. Quando o ar é um vácuo, nesse caso aqui, né? Tem ausência de matéria, não tem Não tem movimentação. movimento, então não tem como dar Então o não tem terceiro. essa convecção. Então você já controlou duas formas de transferência de calor. Como você tem uma separação entre as duas películas, você não tem contato. Então você não tem condução.
Então, por isso que a mecânica da garrafa térmica controla as 3 formas de transferência de calor. Por isso a nossa empresa se chama 3TC, porque nós usamos essa mecânica de controle de transferência de calor para um produto na construção civil simples, eficiente, que pode se adaptar a praticamente todas as estruturas construtivas e replicando o efeito da garrafa térmica. Então, em vez de eu usar espessura e densidade para trabalhar como uma esponja, eu uso tecnologia, inteligência e a mecânica da garrafa térmica para proporcionar eficiência térmica e energética. Que incrível. Ricardo, e assim, como que surgiu? Como que veio esse estralo? Como que virou essa chave para você? Eu falo assim, porque isso hoje, gente, você falou até isso daí a gente está falando que vai, algo que vai além do empreendedorismo. O empreendedorismo, você criou uma nova forma de coisa. E foi algo que você desenvolveu, algo que ninguém desenvolveu. Não, inclusive é uma tecnologia patenteada, né, Pedro? A gente está falando dessa tecnologia aqui. Então, como que eu recriei a mecânica da garrafa térmica em um produto? Eu queria mostrar para você que o alumínio, né, de uma garrafa térmica a gente não pode usar na construção civil. Quer dizer, até pode, né? Mas nesse sentido aqui a gente não usa o alumínio. Se você quiser até mostrar. Aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Como que a gente construiu a tecnologia 3TC? Nós construímos com 2 películas refletivas que vão fazer o mesmo efeito da garrafa térmica, que são responsáveis por refletir a radiação. Então, vão trabalhar no gradiente externo e no gradiente interno, funcionando para o frio e para o calor, impedindo a transferência de calor do lado externo para o lado interno. Então, a gente tem essas 2 películas que são separadas não pelo vácuo, mas pelo produto mais próximo do vácuo que a gente tem na construção civil, que é o EPS. O EPS, muitas pessoas conhecem a marca famosa que é isopor. Sim. Mas o EPS, ele tem várias classificações, né, Pedro? O EPS, ele tem as variações que ele pode ser utilizado como um isopor de papelaria, mas na construção civil é extremamente importante que a gente use um EPS tipo F, não propagante a chamas. Sim. E que é exatamente nessa composição que a gente usa o EPS como núcleo. Então, a gente usa um EPS com uma densidade específica, que não propaga chamas, e ele tem 98% de ar. Então, quando a gente coloca 2 películas refletivas e o espaço de ar, nós controlamos de forma integrada as 3 formas de transferência de calor. Então, olha que legal. Produto simples, não precisa de uma espessura grande, porque ele tem uma composição que gera desempenho. E olha a resistência mecânica, Pedro. Quando você dobra um isopor, o que aconteceria? Na hora. Por favor. Aqui dá para dobrar sem? Pode ir, tranquilo. Pode ir, sem medo. Vai lá. Olha, bicho. Legal, isso, né? legal. Então, tá o igual que foi aqueles óculos aí, que a gente gente, começou. ó. Então, ó, bem legal, tá vendo? Então, o produto tem uma resistência mecânica muito grande, uma flexibilidade muito grande. Por isso que a gente pode atuar em diversos mercados, né, Pedro? A gente faz desde a casa do seu João, até o container do seu Márcio, até o caminhão da Dona Maria, Então ou serve até pros carros o aeroporto de Manaus, ou a própria igrejinha da Pampulha. Sim, Também é eu obra cheguei a nossa. dar uma pesquisada. Pessoal, para quem está achando que isso daqui, muita gente olha para uma tecnologia dessa e fala, nossa, mas aí é uma fita em cima, uma fita embaixo, né? Uma fita em cima, uma fita embaixo. Não é, nós estamos falando aqui de uma empresa, são 4 vezes Nós Exame. somos eleitos 4 vezes no ranking da Exame como a empresa que mais cresce no nosso segmento. Então, durante 4 anos, a 3TC é a empresa de isolamento térmico que mais cresce no Brasil. E é isso que eu quero passar para você que está assistindo. Você é empreendedor, você também é estudioso da parte de tecnologia, na parte de inovação, você que está querendo. É sobre isso. É sobre se inspirar em quem realmente faz a diferença. Nós não estamos falando aqui só. Não é só um empresário que já está 4 vezes eleito no ranking da Exame, a empresa que mais cresce no nosso país, que foi lá para fora, primeiro, para depois trazer uma tecnologia para cá, para só então o nosso país reconhecer. E é isso que eu quero destacar aqui. Gente, eu acho que você que está começando a estudar, seja engenharia, seja parte financeira, você que busca empreender, eu falo empreendedor como um todo. Entendeu? A gente vê a pessoa do mais pequeno empreendedor, como o próprio Ricardo falou, ele não vem de uma família com estrela na... E eu acho que isso é legal a gente falar, sabe, Pedro? Porque às vezes a gente vê... A 3CC tem 12 anos de jornada. Às vezes a gente vê uma pessoa depois de 12 anos e fala assim, pô, foi fácil.
Esse é o que a E gente não mais foi, escuta, né, né? cara? Eu acho que assim, não vim de uma família rica, ter utilizado o esporte como uma fonte de que abriu portas para mim para os Estados Unidos, ter escolhido abrir mão de uma carreira nos Estados Unidos para empreender no Brasil, cara, isso tudo teve É um muita custo. coragem. E é Foi uma muita coragem coragem. para empreender, foi acreditar num sonho, e no propósito e não desistir dele ao longo do caminho. E O nem desistir empreendedorismo, na também. minha visão, muitas vezes é igual a uma montanha-russa. Sim, Só se machuca quem sai antes. sim. Ela tem altos e baixos. Mas o que separa um empreendedor de sucesso para aqueles empreendedores que ficam no meio do caminho é a persistência e a preparação. Até tomando esse gancho, Ricardo, eu queria até para poder passar uma mensagem para quem está assistindo, uma vez que é a nossa finalidade. Sim? Qual foi, talvez? A gente sempre, o empreendedor tem sempre aquele que foi o mais alto custo, mas também tem aquele que foi o mais baixo. Como Uhum. que foi para você essa escalada? Até chegar hoje, no momento que tá, porque se não foi do dia para a noite. Não, não foi, cara. Eu acho que assim, a construção de uma empresa, principalmente quando você não tem um aporte inicial, tem que começar o seguinte, cara. Se você não acredita, ninguém mais acredita. Você tem que acreditar mais do que todo mundo. Você tem que persistir quanto muitos querem desistir. Então, acreditar no seu produto e acreditar no que você está fazendo são princípios de que sustentam o empreendedor. Então, isso é muito difícil de se manter ao longo do tempo, sabe, Pedro? Muitas vezes a gente quer achar um atalho, muitas vezes a gente não quer fazer a coisa certa do jeito certo. E quando você se mantém fiel aos seus princípios, você confia no seu trabalho, você passa a construir a longo prazo. Então, o que que eu fiz no início do projeto 3TC? Cara, a gente fazia muita prova de conceito. A minha primeira venda foi para um container. E eu lembro direitinho que foi criar uma máquina, eu mesmo produzi, eu mesmo instalei. E eu tenho muito orgulho, cara, disso, porque a gente saiu de um container até obras em aeroportos, até 550 lojas de supermercados no Brasil inteiro, mas não foi do dia para a noite. E hoje tem evidência. Até uma coisa que a gente pode até veio na minha cabeça agora, não sei se já existe esse projeto ou não, mas uma coisa que talvez até traria preservaria melhor as coisas que vêm de container, se os containers já fossem produzidos de fábrica com uma tecnologia dessa, que Exato. é um custo-benefício enorme, está em evidência agora as casas de container que já sairiam da hora do coisa, já sairiam com uma tecnologia que elas E estão. isso é legal, né? Quando a gente fala de container, ou a gente fala de construção modular, ou novas tecnologias construtivas, cara, eu fico muito apaixonado com isso, sabe, Pedro? Porque se a gente quer trazer inovação, a gente tem que apoiar inovadores. Então, Era isso que eu ia falar sobre a próxima pergunta. Era justamente sobre apoiar inovadores. porque É, assim, novos sistemas construtivos, o pessoal que está inovando com motorhome, com container, com o steel soluções frame. diferentes, com steel frame, cara, eu quero apoiar esse pessoal. Então, a 3TC, ela participa de muitos projetos nesse sentido. Então, a gente já fez loja container, a gente já fez hotel de container, a gente já fez diversas casas containers, a gente já trabalhou com várias empresas que estão fazendo sistemas modulares diferentes, steel frame, wood frame. Então, todas essas tecnologias novas em que a gente pode agregar o conforto térmico, a otimização dos aparelhos de climatização, cara, é muito legal participar desses projetos. E eu vou te falar, ninguém melhor do que você para falar sobre isso, que é uma coisa que eu tenho meus conceitos formados, né? Uhum. Sobre, até tenho, minha mãe ela trabalha naquela escola de tecnologia e informação, aquela tem todo do Sim, sim. Cefet, como que é hoje? Como que você vê hoje o investimento dessas entidades que deveriam realmente investir no futuro tecnológico, no futuro sustentável? Né? Você que, como exemplo, eu posso dar que teve que ir para fora para trazer uma tecnologia para dentro. Entendeu? A gente sabe muito bem que o nosso país ele não é uma referência em Nesse investir apoio, né? realmente, nem dar esse apoio. E você é uma pessoa que não só fez isso, como voltou trazendo esse apoio para quem não tem esse apoio. Como que é para você ver isso que está acontecendo? Esse cenário no nosso país? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que sustentabilidade é luxo, que ESG é moda. Cara, não é. Quem não pensar em inovação, quem não pensar em ESG, quem não tiver sustentabilidade no radar, vai inaugurar dinossauros, Sim, vai inaugurar projetos obsoletos. ESG não é só uma palavra bonita ou não é só uma sigla bonita.
ela tem que fazer parte do princípio financeiro dos projetos. Sim. Então, quando a gente desmistifica essa parte de sustentabilidade, a gente começa a ir para a prática. Quais produtos realmente trazem sustentabilidade e não são só um selo verde, ou não são só mais uma certificação? O que realmente vai economizar energia, vai trazer mais conforto térmico, o que vai realmente fazer com que o mundo esteja adaptado a essas novas realidades climáticas. E é nisso que eu acho que o Brasil peca. O Brasil peca em não absorver novas tecnologias, a dificultar burocraticamente novas tecnologias construtivas, a não dar incentivos aos produtos que vão fazer diferença em toda a cadeia. A gente foca muito em inovação quando é software, quando é um Sim. sistema. Mas e quando é um produto? E quando é algo diferente? Quando é um modelo construtivo diferente que a gente precisa desburocratizar? Isso eu acho que falta muito aqui no Brasil. E uma pergunta, uma dúvida, eu acho que assim, até um esclarecimento. Você acredita como empreendedor, mas não só como empreendedor, como uma pessoa, como um cientista que criou uma Sim. tecnologia, que foi para fora, né, que tem toda uma carreira por trás disso, tem toda uma história por trás disso. Quando você volta para o seu país, ele dá com situações onde você encontra mais obstáculos do que portas abertas para poder trazer algo que vai fazer bem não só para o país, como também de um modo geral para a humanidade, né? Sim, sim. Você enxerga, porque isso no caso, sendo uma opinião minha, eu enxergo assim, existem barreiras que são colocadas para poder proteger a Os velha grandes. guarda grande do Sim. mercado, os grandes contratos. Eu acho que esse ponto é extremamente relevante, sabe, Pedro? Porque, cara, eu já pensei em desistir várias vezes. Eu acho que qualquer empreendedor que fala que nunca pensou em desistir, Tá tá mentindo. mentindo, É. cara, porque é difícil. Várias vezes a gente fica frustrado que a gente vê incentivo fiscal para os grandes e E mão pesada para os pequenos. A gente vê sempre as mesmas empresas ganhando os mesmos incentivos. A gente só vê empresa grande conseguindo alguma brecha tributária, algum incentivo aqui e ali, e mata o pequeno empreendedor, que é o que mais sofre. que é o que mais sofre, talvez o que mais precisa. O que mais precisa de crédito subsidiado é o pequeno, não é o grande. Eu entendo o porquê que a gente tem que subsidiar o crédito dos grandes, mas eu acho que falta esse apoio de inovação para o pequeno. A gente foca muito em trazer os grandes para o jogo, ou às vezes ter barreiras protetivas para quem já está numa no federação das patamar. indústrias, ou quem já está associado. Mas é aquele cara que está começando, aquele cara que não conhece ninguém, aquele cara que E não tem um aquele que tem uma sobrenome ainda, né? tecnologia também, como é o caso, tipo, não só as pessoas que precisam desse olhar, mas também aquele que tem uma tecnologia que é melhor do que o que está sendo utilizado no mercado, que precisa de uma brecha, e a gente vê, eu não vou entrar agora, mas a gente vai ter um momento certo para falar sobre isso, mas a gente vê incentivos, inclusive licitações que você às vezes não consegue passar porque a especificação daquele material não Exato. cabe, mas o seu material é novo, entendeu? Isso é muito Então, difícil, né, cara? Uma das frustrações que eu vejo que muito do pessoal que tenta implementar novas técnicas construtivas aqui é o tanto de empecilho burocrático que você tem e, às vezes, para você conseguir um incentivo fiscal para você competir com as tecnologias tradicionais, vai demorar anos. sim. E o empreendedor que não tem um recurso financeiro de um fundo estrangeiro ou de uma família tradicional brasileira que vai ter muito fundo ali, ele acaba desistindo no meio do caminho. A não ser que tenha perseverança que 1%, como é o seu caso, tem, né? E E assim, assim, essa resiliência, Pedro, ela é difícil, cara. Então, muito do sucesso do grupo 3TC, eu tenho que acreditar a minha esposa, eu tenho que acreditar o meu irmão, a minha mãe, que acreditaram em mim, que me apoiaram nos momentos difíceis. E ninguém constrói nada sozinho. Então, a escolha das pessoas que trabalham com você faz muita diferença. Então, eu quero aqui, né, enaltecer a equipe 3TC, que trabalha todo dia com essa dedicação, com esse compromisso, com esse propósito firme em fazer diferente, fazer a diferença e trazer conforto térmico para todas as pessoas. E não só as pessoas, no agronegócio também, né, a nossa cadeia produtiva como um todo. E isso é muito legal, quando você trabalha com pessoas com propósito que sustentam nos momentos de dificuldade. E é um privilégio. Eu acho que nem todas as pessoas, nem todos os empreendedores tiveram a oportunidade que eu tive. e nessa trajetória que eu acho muito interessante, é uma coisa que a gente tem que começar a colocar em evidência, ressuscitar, vamos dizer assim, é Sim, a ideia do cenário de família.
A família é família de verdade. Aquela, porque a gente tem visto o pessoal disseminando na internet, daqui e dali, que não, porque os seus amigos tá te afastando cada vez mais daqueles que mais vão te apoiar. Eu acho assim, Pedro, quando a gente decide ser empreendedor, quanto mais sucesso você tem, quanto maior a responsabilidade da sua cadeira, mais barulho você escuta. Barulho de fora, barulho de reclamações, é muito barulho, mas é muito solitário. Porque o peso das decisões é É sua. sua. Por mais que você tenha barulho, mais várias pessoas opinando, várias pessoas te falando o que, que acha que deveria fazer, quando você senta nessa cadeira, Sim. você é solitário. E quem te apoia de verdade é a É família que sabe o que você tá o que você passando está ali. passando. Então, assim, cara, a família e a minha fé são a base que sustenta a minha perseverança como empreendedor. Eu acredito que é um fator fundamental. Muitas vezes a gente quer ganhar o mundo, mas perde a nossa própria casa. E eu acho que isso faz a diferença no longo prazo. O cara que tem uma base familiar, que não abre mão disso, não abre mão dos valores, não abre mão dos princípios, é quem consegue sobreviver no longo Ele prazo. cria ali um escudo, né, uma armadura em que é inquebrantável. Não existe. Eu acho que assim, eu também, como um histórico empreendedor, até o que me levou a estar aqui trazendo pessoas de peso Uhum. para conversar com o futuro, né? Que aqui a gente está gravando agora, mas é o futuro que vai ver a gente, Sim. os nossos recados, né? Quantas vezes a gente, pelo menos eu lembro dos meus mais baixos, né? Eu até queria que você compartilhasse como é que foi Ah, os momentos, o sim. seu momento nesse ponto. Qual foi o seu momento Eu assim? acho assim, Pedro, sabe quando eu falei da analogia da montanha russa? Sim, Eu acho que todo empreendedor tem um ponto crítico ali que você tem que queimar os barcos. Que você tem que entender que é um ponto de não retorno. Na aviação a gente fala disso. sim, E que você tem que entender, cara, que não adianta você olhar para o lado, não adianta você esperar que alguém vai vir te salvar, a responsabilidade é sua. Não adianta você terceirizar isso mais. Eu acho que eu tive esse ponto quando eu tive um grande problema com os meus sócios. Eu acho que eu iniciei a minha trajetória muito bem. Eu nunca fui treinado a ser um empreendedor, então fui treinado a ser um técnico. Eu sabia a parte técnica da administração, eu sabia a parte técnica da engenharia, mas o empreendedorismo não é algo que se ensina. Você pode ensinar a pessoa a ser administrador, mas se você ensinar a ser empresário, até hoje eu não conheço nenhum curso para isso. E eu, como empresário, eu tive muitos erros ali no início do grupo 3TC. Um contrato societário que não foi bem feito, às vezes escolher pessoas por indicação em vez de um processo seletivo sério. adequado. Aceitei indicação de parentes, não meus, mas parentes de outras pessoas que estavam lá dentro. Algumas funcionaram e, pô, que ótimo, mas em via de regra não é uma situação legal que você tem que gerenciar ali, principalmente quando você é pequeno. Quando você é pequeno, às vezes você contrata muito mais por confiança do que por competência. Entendi. Então é um erro comum que eu vejo da maioria dos empresários e que trouxe ao meu ponto de inflexão ali. O Flávio Augusto usa essa Sim, expressão, né? Mas foi o ponto ali de não retorno, foi o ponto que eu tive que queimar os barcos, foi o ponto que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu mudo radicalmente ou a empresa quebra. sim. Que foi quando eu tive um desalinhamento com os meus sócios, eu tinha 2 sócios minoritários e a gente tinha funções muito separadas, sabe, Pedro? Então eu focava muito da porta para fora, em engenharia e comercial. E os meus sócios focavam muito da porta para dentro, então produção, comunicação, financeiro. E chegou num ponto que coincidiu até com o nascimento do meu primeiro filho, do Luca, em que eu estava olhando a parte financeira, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. A gente está vendendo muito, mas a Não gente está tá no voltando. vermelho. A gente está remando, remando, remando e não saindo do lugar. Sim. E quando eu comecei a olhar para dentro, eu vi, cara, eu vou ter que tomar a responsabilidade da cadeira. Porque se eu não tiver uma mudança radical aqui, não vai ser só eu que vou quebrar. Eu Vai vou ser impactar a minha filha, o meu filho, vou impactar a minha família, eu vou impactar seus as famílias que funcionários. estão trabalhando comigo Isso. e não era justo. Não era justo com eles que acreditaram comigo fazer isso sem ter uma oportunidade de mudar a gestão. E eu trouxe os sócios para a conversa. Nunca é uma conversa fácil. Amizades se perdem no processo. Sim. Aí é o que eu falo da solidão da cadeira.
E é uma solidão que eu acho importante. Eu vou te falar que assim tem sido. A gente já fez outros momentos de conversa com o empresário e hoje eu estou conseguindo colocar aqui no ar situações que eu queria muito que as pessoas que vão assistir escutassem. Porque todo mundo vê o empresário como se fosse o bicho-papão, como se fosse o cara que, não, ele quer lerê, ele quer minha escala 12 por 36. Ninguém vê o outro lado, a decisão que você teve que tomar muitas vezes de perder sócio para não perder uma empresa, não perder seus funcionários. Cara, e quantas vezes, né? Eu tenho muito orgulho, cara, que de 12 anos da 3TC, apesar de ter passado momentos de crise, a gente nunca atrasou um salário. A gente nunca atrasou um fornecedor. Quando a Porque é gente muito ouve, difícil no nosso país, inclusive. Para então os assim, empresários, né? muitas vezes, cara, eu não recebi. Eu não tinha um salário, mas os meus funcionários estavam em dia. E eu acho que esse princípio de liderança, cara, ele é muito importante, porque ele te sustenta nas decisões difíceis. Quando eu tive que fazer um choque de gestão ali, quando eu tive que mudar o conceito de, cara, faturamento é ego, o importante é o seu caixa estar positivo, o importante é a empresa fechar no verde, eu não preciso aparecer para ser comprado por uma empresa multinacional, porque eu preciso fazer com que o negócio seja autossustentável primeiro. Muito empreendedor cai num sonho que talvez tenha na Faria Lima um tempo atrás, acho que a realidade já mudou, que é da bolha, sabe? Então, assim, vou crescer, vou aumentar o meu faturamento, vou inflar porque alguém vai me vender. Então, eu vou operar no prejuízo. Muito empreendedor acha que vai ser o novo Google, a nova Uber, né? Sim. A Uber rodou tanto tempo no prejuízo, depois foi vendida. Cara, exceção. A regra é, vamos ser autossustentável, vamos fechar no verde, vamos fazer o certo do jeito certo. E quando eu tive que olhar para dentro da empresa, quando eu vi que eu tive que fazer um choque de gestão, quando eu vi que eu tive que tomar decisões difíceis para fazer com que a empresa continuasse crescendo, mas fechando no verde, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o meu salário. Então eu cortei o que eu recebia, cortei os salários dos sócios para a gente manter todas as contas em dia. Foi muito difícil. Imagino agora, estou falando agora com quem é pai. Imagina no seu momento você tem o seu primeiro filho ali, que é onde a gente tem muita despesa, incerteza. No homem bate uma insegurança danada de como que eu vou prover para o meu filho. Você ter o seu salário reduzido ali, eu não vou falar em porcentagem, mas você reduzir o que você ganha, você assumir ainda mais risco para você proteger um sonho, proteger uma empresa que a longo prazo você acredita, você não tem certeza, mas você acredita que vai ser o sustento da sua casa e da sua família. E foi isso que eu fiz, cara. E quando eu olhei para dentro, eu tive que fazer esse choque de gestão, implementei indicadores, implementei métricas de desempenho, implementei uma gestão mais efetiva de contratação, fui muito mais rigoroso na parte de RH, e isso, infelizmente, ou felizmente, resultou numa troca de 80% do nosso pessoal. quadro. É Então, assim, sou liderança. muito grato aos meus sócios, antigos sócios, de verdade. Eu acho que a mágoa passa, as conversas difíceis elas têm que acontecer. Sou muito grato porque eles me ajudaram a construir muita coisa na empresa, mas sou muito seguro das decisões que eu tive que tomar, de comprar a parte deles, de assumir um endividamento ainda maior na minha pessoa física para poder comprar a parte deles e ainda fazer um choque de gestão que resultou numa troca de 80% do nosso quadro. Resultou numa queda de faturamento de quase 2 milhões de um ano para o outro, Nossa. mas que no ano seguinte a gente teve um crescimento de acredito que a gente teve um crescimento de quase 9 milhões de faturamento. Não Ou estou seja, falando o que esses faltava, números não para só. falar de ego, eu estou falando desses números por crescimento proporcional. Então, assim, às vezes a gente tem que perder 2 para ganhar 9, mas não necessariamente acontece de um ano para o outro. Eu acho que o aprendizado que eu tive com esse ponto mais baixo ali, que foi aumentar o endividamento, perder uma amizade, ter um momento difícil com sócios, ter que trocar 80% da empresa, foi quanto você realmente acredita no seu sonho. Porque Sim. teve muito funcionário que não entendeu, que saiu falando mal, que não gostou, mas que quem ficou, cara, e ajudou a construir, fizeram um crescimento e fizeram parte de uma nova jornada, uma nova cultura. E hoje a gente está muito mais forte do que antes. Mas é difícil. Um outro ponto que é a parte de liderar pessoas. Aí eu falo, são dois horizontes diferentes. Um horizonte que é onde o trabalhador, o funcionário está olhando para o patrão,
que jamais iria imaginar que você abriu mão do seu próprio salário muitas vezes para pagar o dele. Que é uma coisa que assim, a gente vê isso. Eu tenho formação jurídica, então eu trabalhei muito tempo em escritórios trabalhistas em massa. Uhum. E a gente vê causa trabalhista chovendo e todo mundo quer não, porque meu patrão tá coisa, meu patrão isso, porque eu só... Ninguém olha o outro lado, Não. entendeu? Então assim, que eu liderar pessoas, lidar com pessoas, mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim como que é essa parte, porque hoje eu sei que um empresário conseguiu dar essa reviravolta, entendeu? Conseguiu sair do negativo para o positivo desse volume, entendeu? E segurou tudo sozinho no peito. Primeiro que não é jogando confete, mas não é qualquer empresário. A gente está falando de alguém que você pode olhar e ter como referência, entendeu? E é te colocando em evidência sim, porque no país que a gente está, com o volume de impostos que o empresário paga, com o volume de desafios que você tem para colocar sua marca no mercado, tendo em vista a proteção de outras modalidades que são muito maiores e que sustentam. Isso é uma coisa, isso é algo que eu estou falando, é meu ponto de vista, mas que sustentam muitas vezes um legislativo, muitas vezes uma Câmara, colocam um ou outro lá dentro, e a gente sabe muito bem como é que funciona. Isso não que eu gostaria de que essa frase fosse tão verdade como ela é nos tempos atuais, mas isso é Brasil. Encontrar alguém que conseguiu centralizar as responsabilidades, assumir essa responsabilidade toda, sabendo que se você errasse em 1 centímetro, Sim. ia cair tudo. Como que é para você? Eu digo para você o que você pode passar para quem está te vendo e talvez esteja na mesma situação que você teve naquela época. Qual que talvez seria a melhor informação que você passasse para essa pessoa hoje, numa situação que agora que você superou? Pedro, eu acredito que em qualquer situação difícil, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E quando eu estava passando por esse vale, por essa dificuldade, o que eu trouxe à memória foi a minha fé e a minha família. Isso me deu esperança. Eu ter aumentado meu endividamento na pessoa física e ainda correr um risco enorme de estar fazendo um choque de gestão e de estar trocando equipe, de estar trocando processos e tal, é um risco enorme. E que é um risco que você tem que ter muita fé e você tem que ter muita força com a sua família. E o que eu posso falar para quem está passando por essa situação é que quanto maior a dificuldade, quanto maior o seu deserto, maior a conquista no final. E a persistência nesses momentos, ela tem que estar fundamentada realmente aos seus princípios, sabe? Então, traga à memória aquilo que te traz esperança. Se reapaixone pelo processo, se reapaixone pela sua empresa. Pega aquele amor inicial que você teve quando você abriu a empresa, pega aquela vontade de trabalhar que você tinha quando às vezes você não ganhava nada e traz isso à memória. Se reapaixona. Porque é muito difícil, Pedro, nos relacionamentos e na empresa, você se reapaixonar várias vezes pela mesma empresa. É a mesma coisa de um casamento. Um casamento muitas vezes acaba porque você não se reapaixona pelo seu marido ou pela sua esposa. E com a empresa, muito empresário, ele perde o amor, sabe? Ele vê a dificuldade e ele perde o amor por isso. Ele perde a paixão pelo que ele está fazendo, ele perde o sentido. Ele para de fazer as pequenas coisas que somadas fazem diferença. Então o conselho que eu dou é se reapaixone pelo processo. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Volta ao seu amor inicial. Começa a fazer aquilo que você fazia no primeiro ano de empresa. Se você é um empresário que já tem muita gente na sua empresa, vai lá na linha de frente. Vai saber como é que está a sua produção. Vai no seu cliente, vai na sua instalação. Vai no chão de fábrica, vai no chão de entende fábrica. o que... Cara, volta a fazer as pequenas coisas. O básico bem feito, ele funciona. Então, quando você faz o certo, do jeito certo, fazer o básico bem feito, e você traz de volta os princípios, cara, que você sabe que tá certo, cara. Qualquer consultoria, não desmerecendo as consultorias aqui, mas qualquer consultoria, se você perguntar para um empresário, muitas das coisas que a consultoria fala, você já sabe que deveria fazer, mas por algum motivo você não está fazendo. Então, assim, seja a sua melhor versão, seja seu próprio consultor. A sua empresa precisa mais de você do que você imagina. Chama pessoa jurídica porque também é uma pessoa, e pessoa exige relacionamento. Se você não dedicar tempo a construir a sua pessoa jurídica, você não tá dando de verdade de si para aquilo acontecer. Exato. Então é esse o conselho que eu dou para quem está passando uma crise existencial no empreendedorismo que, cara, todo mundo passa.
volta à paixão do início. Volta a fazer as pequenas coisas bem feitas. Porque quando a gente traz à memória o que nos traz esperança, a gente consegue dar passos sólidos e não desistir. Porque, de novo, eu realmente acredito que, cara, crise vem para todo mundo. Mas uma empresa que é resiliente é aquela que consegue passar por essas crises, não desistir, arrumar solução, porque a inovação muitas vezes não é só no produto, às vezes a inovação, sempre respeitando as leis, às vezes é uma inovação tributária, às vezes é uma inovação no seu fluxo de caixa, às vezes é uma inovação na forma de pagamento com o seu fornecedor. A gente não pode limitar a inovação a um produto. Apesar do produto ser extremamente importante, você tem que trazer essa cultura de inovação que é realmente fazer diferente o simples. É fazer o comum de uma forma extraordinária. Eu gostei da Isso frase. é fazer o a comum questão de da uma forma inovação. extraordinária. O que você pode fazer de inovação dentro do seu financeiro, das suas compras? Isso, para mim, é o poder da inovação e o que separa os empreendedores que param no momento difícil e os empreendedores que crescem ainda mais forte. Porque tudo aquilo que eu tive que inovar, fazer o ordinário de uma maneira extraordinária, é o que transformou a 3TC no sucesso que é hoje. Então a gente saiu desse ponto ali muito ruim para hoje a gente estar muito bem consolidado no mercado, né, em diversos setores, agronegócio, indústria, indústria alimentícia, farmacêutica, todo mundo que está com problema de calor, a gente consegue atender e atender muito bem, porque a gente fez o básico bem feito. Então, assim, cara, as pequenas coisas, elas importam. É a soma das pequenas coisas que traz a excelência. Muito. Vou interromper aqui só para falar um pouco mais da Implantar e dos planos que ela tem. Que a liberdade da internet aonde quiser. Nós temos planos de 5, 12, 30 e 45 gigas. Aproveitando a oportunidade, chamar a Raíssa para poder apresentar os planos da Implantar. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Pessoal, voltando agora, só relembrando, estamos aqui com o Ricardo. Eu vou falar um pouco da 3TC, da tecnologia que ele desenvolveu, da empresa que ele é CEO. Tendo aí uma aula com ele, não temos tempo suficiente para passar para você todas as informações que podem ser passadas, mas eu vou aproveitar e puxar o gancho, uma parte que eu achei muito interessante da nossa conversa, que é o apoio que você já deu a outras pessoas desenvolverem tecnologia, com a sua tecnologia, formas mais eficientes de lidar com o mercado, no mercado contra o calor, seja em container, seja em steel frame. Sim. Eu queria entender como que funciona essa parceria e até deixar essa parte também aberta para quem está nos assistindo e tem ideias inovadoras. Sim. E eu queria que essa pessoa entendesse um pouco mais, que você falasse um pouco para esse perfil de... Sabe o que eu senti falta quando eu iniciei a minha jornada como empreendedor? Era o apoio de outros empreendedores. Então, às vezes, eu não sabia o que fazer, às vezes eu estava com um produto, eu não sabia como é que eu escalava, eu não tinha oportunidade de fazer uma prova de conceito, e às vezes eu ia em algum evento de empreendedorismo e eu sempre escutava assim, tira a bunda da cadeira, vai, faça. Aí eu perguntava como, aí dava uma saída de coach, mas não me dava uma resposta, sabe? Nada contra coach nesse sentido. Assim, ninguém me dava alguma coisa prática que eu pudesse fazer ou ajudar e tal. E, cara, eu sigo muito um princípio, que é assim, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Então, às vezes eu vejo uma pessoa que está começando e falo assim, cara, eu posso ajudar? Eu consigo ajudar? Então vamos junto. E eu trago hoje para a 3TC algo que eu aprendi nos Estados Unidos, que é essa integração da parte acadêmica e de faculdade com o mercado. Então a gente ajuda muito, cara, as faculdades. Então hoje a gente já tem uma parceria desenvolvidas, né, com a Universidade Federal de Uberlândia, com a Universidade Federal da Paraíba, em que a gente faz com que o nosso produto possa ser utilizado pelos alunos para desenvolver novos projetos. Seja ele de TCC, seja ele de mestrado, seja ele de doutorado. Então surge muita coisa legal, sabe, Pedro? E além disso, cara, muitas pessoas entram em contato com a gente nas nossas redes sociais. Inclusive, se você ainda não segue a 3TC, segue a 3TC, por favor, vai ser muito legal pra gente. Então, o Instagram da 3TC, o meu também, Ricardo S. Valentini. Vai ser um prazer conversar com você. Mas voltando aqui, a gente ajuda muitos empreendedores, cara. Então,
Às vezes o pessoal pensa assim, cara, eu quero fazer um projeto de motorhome. Como é que a gente pode te ajudar? Pô, velho, a gente consegue ajudar. Pô, vamos fazer uma parceria de marketing para fazer uma embalagem diferente. Pô, show. Pô, eu quero fazer uma caixa térmica para gerador de energia. Pô, legal. A gente já montou nosso produto para o espaço, Pedro. Que isso? Teve uma empresa que entrou em contato com a gente e falou assim, cara, eu quero fazer uma ação para mandar um celular para o espaço e gravar uma parte de mídia e tal. A gente vai pôr num balão, levar para a estratosfera. Falei, cara, é tudo que eu quero fazer. Vamos embora, vamos fazer junto. Então, inclusive, aqui tem um abraço pro pessoal da Fênix, né? E foi muito legal, cara, conversar com o pessoal da Fênix, desenvolver esse projeto junto com eles. E é isso que a 3TC tem de DNA, cara, de ajudar o pioneirismo. Então, pô, a gente já mandou nosso produto para o espaço, a gente já mandou nosso produto para motorhome, para embalagem, para projetos de energia, para o agronegócio. Então, sempre que alguém tem alguma inovação legal e a gente pode ajudar fornecendo produto ou fornecer alguma consultoria técnica, ou apenas trocar uma ideia comigo para ver o que, que eu acho, o que, que eu posso Sim, ajudar, sim. pô, cara, a gente está super aberto. A gente tem um espaço que a gente pode tomar um café com a pessoa, a gente pode fazer uma reunião online. Como eu viajo o Brasil inteiro, também dá para agendar também Né? com as pessoas, né? Orientar pessoas que estão começando, fica aí, gente. Se puder marcar aqui o Sebrae, o Cefet, outros lugares, se você é um aluno de lá, que você queira que a Claro. tecnologia 3TC e essa oportunidade esteja dentro do seu espaço também, marca aqui, compartilha esse vídeo para dentro da sua instituição. Isso é algo importante, algo que é uma oportunidade que muitas vezes o nosso estado não pode oferecer, ou podendo oferecer ainda tem suas limitações, mas nós estamos falando aqui de uma tecnologia e de uma oportunidade de desenvolvimento, tanto pessoal quanto tecnológico, para as pessoas que estão nos assistindo, que pode levar aí você amanhã ou depois a ter a mesma história e o mesmo histórico que o Ricardo. Sim, Às vezes a oportunidade que muitas vezes faltou, pelo menos é o que eu consigo observar, claro. que faltou para você aqui dentro do país, que você Faltou, teve que ir lá fora buscar, você está oferecendo para quem não tem essa oportunidade Sim, agora. sim, e é muito legal, né? Eu falei do caso da Fênix, do Fred, né? Que foi quem procurou a gente, fez essa parceria para mandar o produto para o espaço, né? A gente fez uma ação de marketing bem legal lá. Mas eu tô falando de outros projetos também, então a gente tem muito projeto social que a gente apoia, né? Então, às vezes, pô, tem um local, um ambiente que está sofrendo com calor, pô, entra em contato com a gente. Quem sabe a gente não pode ajudar, né? A gente já ajudou tantas pessoas, tantas empresas, tantas instituições a ter o seu ambiente preparado para que o calor não fosse um problema. Então, a gente trabalha com o pessoal do agronegócio para desenvolver tecnologias novas, para aumentar a produtividade, seja para o pessoal de sementes, seja para o pessoal de granja, avicultura, suinocultura, enfim, a gente tem muita coisa que a gente trabalha junto dentro da nossa tecnologia, mas também a gente pode ajudar em outros projetos, né? Quantas vezes empreendedores entram em contato comigo, vão lá na 3TC, agendam para tomar um café, e às vezes a gente compartilha. Ó, cara, na parte tributária eu fiz isso. Ou, pô, em questão de IA, a gente está trabalhando nesse sentido. Pô, em questão de automação tá assim, pô, a gente teve que desenvolver uma máquina nova, um processo novo, como que a gente fez padrão de qualidade, como que a gente desenvolveu a máquina. Pô, então vai ser super legal. Eu senti falta, né, desse apoio, tanto de pessoas quanto de instituições, e se a gente quer fazer a diferença, a gente tem que ser diferente também. Sim. Então, por isso que eu estou à disposição mesmo. E fica aqui mais do que o carinho e a admiração, o respeito pela forma com a qual o Ricardo, de um modo geral, como empresário, tem tratado de uma forma consciente aquilo que não aconteceu com ele, que é entregar para aqueles que precisam essa visão empreendedora, essa visão de oportunidade, que muitas vezes é para muitos, a gente sabe muito bem que é a realidade da maior parte do empresário brasileiro, para muitos isso é cerceado. E um outro ponto também, se você, uma vez pegando a deixa do Ricardo, se você conhece algum espaço que trabalha seja com idosos, seja com animais, seja ONG ou CIP, seja qual for a forma que precise disso e que você tenha uma ideia, entre em contato, Claro. conversa com o Ricardo. Se você também está assistindo aí, é de escola tecnológica, trabalha com tecnologia, com a parte né, dentro desse escopo, marca um café, chama para fazer uma palestra. Nós não estamos falando aqui com uma pessoa que está falando algo nós estamos falando aqui com uma pessoa que é expoente no que ele conhece, entendeu? E essa parte de palestra é legal, sabe, Pedro? Porque na semana de engenharia, normalmente, eu sou convidado a palestrar em algumas faculdades. Já palestrei, né, em 4 países diferentes, continentes diferentes até, né? Já palestrei em Portugal, no México, nos Estados Unidos. Então, assim, isso para mim é muito legal.
A gente poder falar com estudantes, ou às vezes com empresários, ou às vezes até em outros setores e compartilhar a experiência, cara. Porque a cadeira é pesada, a cadeira tem muito barulho, a cadeira é solitária, mas ser solitário não significa que você tem que caminhar sozinho, Sim. porque o peso é seu. Mas quando você conta a sua história para outras pessoas, quando você encontra outras pessoas que também estão sentadas em cadeiras similares à sua, a gente consegue ter empatia. E conversar a mesma linguagem. Exato, Entender o cara. caminho que o outro tá passando. Às vezes a gente não caminha com o mesmo calçado. Eu não vou caminhar com o seu calçado, nem você com o meu, mas a estrada vai ser a mesma. As Sim. dores, o calo vai nascer num lugar diferente. Mas você já sabe os buracos da estrada. Não custa nada sentar 2, 3 pessoas e buscar ali resumir, abreviar um pouco esses desafios, para que lá na frente vocês juntos tenham mais. E isso daí é que eu acho que é muito importante, e que eu vou encerrando aqui, agradecendo o Ricardo, e passando uma mensagem para você, que é empreendedor, que é empresário. O caminho é árduo, o caminho é difícil mesmo, mas falta pessoas e falta referência, que é o que a gente está tentando trazer hoje para o mercado, e nada contra os coachings, nada contra as pessoas, acho que existem sim muitas pessoas sérias nesse mercado, mas eu sou uma pessoa que foi em palestras já no Brasil todo, já fui em palestras gerenciadas pelo Thiago Nigro, por Paulo Marçal, por outros, e não escutei 10% do que uma pessoa que está aqui, que passou, que vestiu calçado, que caminhou nessa estrada, que foi lá fora, não foi com apoio financeiro da família, não foi com apoio do seu próprio estudo, da sua própria consciência, trouxe a empresa até onde está, na unha, entendeu? Então, assim, vamos fazer aqui um apelo para que haja mais que as pessoas se apresentem, os empresários se apresentem com o máximo da verdade de si, porque hoje a gente tem visto no mercado muitas skins de coaching que Sim. vendem para o homem médio, para aqueles que não têm, ou para o empreendedor que não tem a real noção do que está sendo dito, uma ideia de que você vai ficar rico do dia para a noite, sem o mínimo de administração, sem o mínimo de dedicação àquilo que você está fazendo. Então, Eu queria só ressaltar isso que você está falando, sabe, Pedro? Porque não existe atalho no empreendedorismo. Não existe um hack do empreendedorismo. Então, às vezes, a gente fica pensando, cara, deixa eu fazer um atalho aqui, eu vou não pagar um imposto ali, ou eu vou fazer meia nota ali, o mercado inteiro faz isso aqui, eu vou impor. Cara, não faça isso. Sabe? Se é atalho, é porque não é o caminho certo, cara. Então dá para fazer o certo. Eu acho que assim, coach é bem-vindo quando é um profissional que estudou para isso ou que viveu isso e compartilha experiências vividas. Então a E única realizações também. Exato. O filtro que eu peço, né, para as pessoas terem como consciência cara, vamos escutar de quem fez? Vamos escutar de quem faz? Exatamente. Porque É o eu funil acho principal. que o mercado de coach, como qualquer outro mercado, tem bons profissionais e maus profissionais. Sim. Mas eu acho que o empreendedor ele precisa de ter referência de quem está fazendo, de quem já pelo menos assim caminhou a estrada certa, sabe? Então muitas vezes a gente vê que tem empresários que às vezes buscaram um atalho, quebrou e depois ele quer dar uma consultoria para a pessoa sobre o atalho. Não dá. Cara, não faz isso, entendeu? A gente vê muitos memes, muitas pessoas brincando que no início o coaching era aquela pessoa que nada deu certo, falou assim, eu vou ser coach daquilo que tanta coisa deu errado, que eu vou contar a história para dar certo. E é uma coisa que você vai fazer mais pessoas caírem no buraco que você caiu, poxa. Porque eu acho que às vezes a gente valoriza o sensacionalismo, sabe, Pedro? E principalmente a glamorização do empreendedorismo. E isso não é o certo, cara. Empreendedorismo não é glamour, é uma escolha de vida. Empreendedorismo não é um nome bonito, é uma responsabilidade. Sim. Quando a gente fala o nome CEO, pô, beleza, é um nome bonito. Cara, não é para ser um nome bonito. É o nome que mais serve na empresa. Sim. Você tem que ser aquele cara que está servindo todo mundo, é aquele cara que vai escutar todo mundo e às vezes não vai ter quem escute. E é o Então primeiro não que vai tem ter que ter a glamorização, tem que ter a responsabilização do empreendedorismo, que quando você faz com responsabilidade, aí sim você tem autoridade. E que ao contrário do que muito se prega por aí, o primeiro a tomar a porrada não é quem está no chão de fábrica. Quando chega no chão de fábrica, os diretores, o CEO, aqueles que são sócios, já estão abrindo mão do salário, já estão mudando a sua forma, o seu dia a dia há muito tempo.
E aqui não é um apelo para que se tenha um carinho pelo empresário, mas é uma entrega do empresário para outros empresários ou para aqueles que têm uma visão distorcida do que é ser empresário no nosso país, entendeu? E encerro aqui já deixando o meu grande carinho, minha admiração pelo Ricardo. Espero que você venha aqui outras vezes. Você é uma Obrigado. E assim, é um prazer enorme. Tá abrindo o nosso primeiro episódio com o expoente, né, nessa parte toda Legal. de ter ido para tanto ter ido para fora, quanto a gente pode falar aqui, vamos ter outras oportunidades de contar um pouco também da sua carreira no esporte, dos outros lados da carreira, que foi o que eu acredito que tenha trazido a maior parte da disciplina, da perseverança que a gente chegou a tocar aqui no assunto. E deixa aqui minha gratidão. Queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, para poder sobre você, sobre Legal. Se você está assistindo esse podcast, eu queria te falar que tem um propósito, tem um motivo. E se você quer ser empreendedor, que você faça a escolha pelos motivos certos. Não pelo glamour, não pelo status, mas por um propósito e um objetivo. Porque é isso que vai te segurar nos momentos difíceis. Quando a gente traz à memória aquilo que nos traz esperança, quando a gente é fiel aos nossos princípios, a gente vai ter força e resiliência para suportar os momentos de crise e a gente viver com consciência os momentos de altos e baixos. Não é uma jornada fácil, mas eu te garanto, é uma jornada muito legal, é uma jornada que faz sentido. Quando você empreende com propósito, você se sustenta nos momentos difíceis e você aproveita os bons momentos da vida. Muito bom. Muito Valeu, prazer Pedro. te ter aqui. Muito Obrigado prazer. Espero pelo que convite. volte mais vezes. Pessoal, tivemos aí o tema de tecnologia na parte do Ricardo. Quer outro tema, que o Ricardo aprofunde mais em outro tema, ele vai estar aqui conosco novamente em outros momentos. Anota aí, escreve aí embaixo. Ficou alguma dúvida? Escreve aí. Vai estar aqui embaixo na nossa tela, o Instagram do Ricardo, o Instagram do Open Business e o Instagram da 3TC. Dá uma pesquisada, vai a fundo. Aproveito para finalizando, agradecer mais uma vez a parceria com a Implantar, uma empresa de tecnologia de internet, e que, mais do que somente isso, investe também em possibilidades e oportunidades dentro desse nosso campo. Um grande abraço.